Nossa, A gente tava falando da criação de conteúdo, de passar pra criação de conteúdo, e você tocou num assunto que eu lembrei que foi bem legal, que da época da CNB, que você falou que o cara, quando o cara não te ouve, não tem muito o que fazer e tal, que o jogador não é meio disciplinado às vezes e tal. A gente conversou muito isso em off também. Mas eu me lembrei de uma polêmica que rolava muito em volta de você, que era o caso de as pessoas falarem que você pausava treino pra poder dar rumo pro jogo. E aí eu lembro que as pessoas acreditavam muito nisso, porque tinha muito aquela história também de, por exemplo, o time do jogo era muito bom em treino e era muito ruim no stage. Não, muito ruim no stage é sacanagem, mas, tipo, era o melhor no treino que no stage. Eu sempre achei muito, tipo, eu já ouvi você falar que é mentira, mas eu quero saber de novo um pouco mais dessa história. Dê sua versão de jogo. É porque é mentira o jeito que as pessoas falam. É esse que é o negócio. Que existiam pauses pra ajeitar as coisas, sim, mas a razão pela qual tem um pause é porque eles falavam, pô, ele pausava pra... Porque duas coisas aconteceram, vamos colocar em panos limpos. O primeiro time da CNB foi assim que eu aposentei em 2014, que era do Napon, Woz, Aoshi, Electrocat. E o Mana JJ? Não era o Mana. Só um adendo era o aqui, Alok. esse menino era o mid laner, o Electro, O Electro. ele era bom, mano. O Electro recebeu a proposta de jogar na Cloud9, quando o Rai ficou. Sério? Sim, Mas eu não sei a se família eu falar dele isso, não mas eu queria que ele falei. jogasse, era um negócio assim, né? É, que ele mesmo não... Já prescreveu o jogo, tá tudo bem. eu acho faz que tempo, sim. faz tempo. Mas eu vi o e-mail, ele me mostrou, porque ele jogava no NA, que o Rai começou a ter problemas de saúde e eles viram que ele tinha um... Ele tinha conhecido no Raelo do NA os caras. Mas não foi. Esse menino era muito, Ele era bom, muito mas eu lembro bom. dele. Ele jogou um split só, não foi? Ou foi o ano inteiro? Jogou um split e parou, mas ele era sensacional. Ele era bom mesmo. Então, esse time, que tinha o Napon também, nessa época o Napon, ele estava aprendendo ainda. Depois ele veio a ser um grande jogador. Mas quando eu vi a primeira parte do Napon, ele era muito pior nas coisas de jungle, tipo, de função tática da jungle. Então, nessa época, por exemplo, eu jogava alguns treinos. Eu entrava, sentava e jogava, pra mostrar pra ele. O que eu acho que é perfeitamente natural. Acho que sim. Então, isso aconteceu. Só no comecinho, bem no comecinho. E o pessoal sabia porque viu meu nick lá. Então eu imagino que ele já começou a falar, pô, ele faz isso. Mais pra frente, o que eu percebi? Que você jogar só scrimando era horrível. Você precisava de ter objetivos de treino. Então, quando que eu pausava? Por exemplo, nosso objetivo de treino da semana que a gente tá tendo problema. Tem um problema no setup, na transição early mid game. Eu pausava. Falava, rapaziada, agora é a transição early mid game. O que a gente conversou, a gente vai treinar, é isso, isso, isso. Eu fazia isso. E ainda faço. Eu ainda faço no Wild Rift, quando tem... eu acho que vai muito mais do seu estilo de ser coach. Sim, só que, de a novo, forma que você acredita como treino o pessoal não sabe que esse pause não era pra ganhar o jogo. É algo que é feito em todos os esportes, que é você pausar um treino pra passar uma orientação. E a gente não fazia isso em semana de jogo. A gente só fazia, tipo, segunda no máximo, que eu passei a orientação e tal, ou que a gente chegou num acordo de time. E os jogadores, eles nunca achavam isso ruim, achavam isso natural. Agora, 2 dias antes do jogo, a gente não pausava porque não vai ter isso lá. E eu imagino que pro time que tá contra deve ser ruim. Deve ser chato. Mas, de novo... Mas ao mesmo tempo, o cara pode usar o tempo pra fazer alguma mas coisa aí parecida, é né? muito... Se realmente a gente tinha um ritmo de stream muito alto, mas não era, de novo, as pessoas achavam que eu passava a orientação pra ganhar. Mas não é isso, gente. Realmente o treino é pra quê? É pra treinar. Eu falava isso, que eu achava o LoL, e ainda acho, muito pobre nesse sentido. De não ter treino específico, de só ficar jogando screen infinito. A gente faz essa comparação aqui com o futebol direto. Por exemplo, futebol, se você quiser cobrar a falta 50 vezes, você cobra a falta 50 vezes. Se eu for treinar uma matchup específica, eu coloco um V1. Isso eu fazia desde antes. O time da PRG de 2017, ele morava com o time reserva. Antes de Academy, antes de tudo isso, eu fiz questão, porque eu queria fazer isso todos os dias. E eu fiz todos os dias. A PRG foi bem naquela fase regular. Aquele time era legal, mano. Então, de novo, eu entendo a frustração de quem jogava contra. Não era muito pausa, tipo, no máximo 1 por bloco. Não era algo regular. Não era tão regular assim. Mas às vezes o que acontecia, o pessoal ficava, pô... E de novo, a galera que tava contra, era uma época que os players tinham muita voz nos times ainda. Hoje em dia nem tanto. Tem, mas não... Ainda tem, né? Mas não, nessa época era sim. assim. Com todo respeito, tinha jogador que negociava jogador. Sim. Pô, a gente fala aqui, o Vinícius estava falando durante o Mundial, agora no Bahia Analista, que o Takeshi, naquela época, ele ligava pros caras e falou, vem cá pra jogar na Cade, montou o time em 3 horas, tá ligado? Então, Ligou pra todo mundo. é esse papo, entendeu? Sim, era muito diferente. Então, quando alguém dava um pause contra eles, por exemplo, os jogadores, um pause já incomodava. E, óbvio, a gente também não pausava contra todos os times. E tinha muito time que nem coach tinha também, tem esse ponto. Exato, então, os jogadores eles tinham muita autonomia. Por exemplo, contra o time do pai, por exemplo, a gente nunca pausava. Por quê? Porque a gente sabia que pausou, o pai mandava interrogação no chat. Já ia mandar um... Então tinha toda uma ideia por trás. Mas eu bato na mesma tecla. Isso foi 2016. Faz tempo. 2015, 2016. Eu ainda acho que a gente treina da forma errada.
E quando eu tive contato com treinadores melhores, com tudo... Gente, eles pausam lá fora, eles fazem tudo isso, treino específico, treino tático, isso existe. Não é coisa da minha cabeça. Então, Cara, por um tempo eu achei que eu era maluco. Eu falei, cara, não é possível. Só eu acredito nisso, né? Tipo, Você acredita que tá muito errado você não treinar algo específico? eu já tinha escutado essa sua explicação, eu acho ela muito boa, por isso que eu pedi pra você repetir aqui. E pra mim, eu acho que o que é muito legal... Legal não, pra mim eu acho que o que passa a impressão de que isso melhorar o win rate do time é porque como você tá lembrando dos caras, tipo, ó, a gente vai treinar isso, isso, isso. O cara volta depois do pause mais focado. Então ele lembrando do que ele tem que fazer. Então, tipo, não é que você falava, vamos ganhar jogo dessa forma. Era o cara lembrar que ele tinha que fazer aquilo e acabava ganhando por fazer, entendeu? Tipo, Até porque é muito difícil tirar certos vícios e ensinar certas coisas para os jogadores. Muito difícil. Por exemplo, nesse time de 2016, o Minerva era loose cannon. Ele não... Se ele fosse jogar o jogo dele, maluco. ele ia ser completamente maluco. Uma maluquice que às vezes dava certo. Mas esse às vezes, eu não esqueço, eu nunca vou esquecer na minha vida, eu vou lá estar meu túmulo, quase indo pro túmulo e vou lembrar. De um jogo que a gente perdeu pra INTZ, a gente quebrou a invencibilidade da INTZ, depois na PRG. Mas a gente ia quebrar em 2016. O jogo tava 1-1 e a gente tava estompando o jogo, tipo, 7k na frente. E eu tinha ensinado uma coisa no trade side, que era não dar a cara no trade side. Algumas coisas muito técnicas, eu não vou chegar no... Mas que jogo que foi esse? Foi um jogo que a INTZ ganha de 2-1 com revolta de Graves, ele tá entre a T1 do top e ele tá escondido e ganha num trade side o jogo. Vira o jogo ali. Ali começa a virar. Não é no bot, não? Fase regular. Aquela bunch que eles ficam escondidinhos Não, no era bot, top, não era? era Era top top? 100%. Então eu não tô lembrado, então. Ele faz uma malícia e a gente ouve a comunicação desde essa época no CBLOL. E era uma coisa que eu tinha pautado, por exemplo, pro Minerva, para não fazer, não ser tão agressivo Com Grell? com o Minerva. Ah, tá. Eles não são agressivos. De Grell, você não ouvi Grell. E, inclusive, os meninos com essa coisa da didática, de sempre... Quando o Minerva quis ser agressivo, os outros 4 falaram, não, Minerva, não faz isso. Não é o momento. Aí ele falou, não, vou fazer sim. Foi, a gente toma virada e não quebra a invencibilidade ali. Eu falei... E eu fiquei pensando, cara, será que um dia eu vou conseguir ganhar desse time? Que afinal também foi... Mano, esse time parecia invencível. É. Sério, esse time parecia invencível. E, inclusive... Até quando eles pareciam invencíveis, parecia que eles iam perder, eles ganhavam. Era E impressionante. na velho. PRG, quando a gente vence e quebra a invencibilidade deles, foi a pior semana de treino que eu tive na minha carreira competitiva. Não faz sentido nenhum, né? Esporte no geral, né? Não só esportes. Esporte no geral tem dessas e é um bagulho muito da hora. A gente velho. perdeu todos os treinos. Todos, tipo, 21 treinos na semana, a gente perdeu tudo. O time tava pra Nossa, acabar. Tudo é sacanagem. É Não tudo. ganhar Não, um a gente é ganhou um sacanagem. treino, um treino. Porque eu ia falar Crise assim, na PRG. Eu ia falar assim, Não, que o era. Exódio, na época, também não era um time de ganhar muito treino, mas ganhava um ou outro, tá ligado? Quando você não ganha nenhum, Eu nunca tinha passado por isso. Perder todos. Você não ganhar um bloquinho do cara do time mais fraco. Um times que estavam atrás da gente na tabela, e a gente perdendo. E Cara, nossa, aí, imagina Pior que eu já deve ser- cansei de escutar isso aí, tipo, pô, como é que foi a semana de treino, né? Que a gente chega na coletiva e pergunta, como é que foi a semana de treino? Não, foi horrível, perdemos tudo. assustadora. Mas aí, de novo, quando rola esses problemas, é como você lida. Porque o problema ele só vira uma crise se você deixar. Então a gente sentou, conversou, explicou. As meninas vão normalmente, os meninos choram até hoje. Um chora com o outro e tal. Aí chega no outro dia, tá leve e joga. E acontece isso. tira O professor tava leve demais, né? Porque ele mandou uma invencibilidade, tava leve demais. Ficou leve demais. Maravilhoso, maravilhoso. Você Professor, memória. o professor que ainda gritava muito, né? Esse professor era incrível. Hoje em dia você vê na transmissão ele tá falando assim. Tão calminho, nem parece a mesma pessoa. Sério. Saúde competitiva. Tem jeito. É, sim. Eu Foi na trabalhei um tempo faculdade, com, feliz. com ele na Cage também. Cara, o professor é uma pessoa incrível. Eu gosto muito dele, velho. O Sensacional. professor, ele é muito divertido. Rapaziada, se inscreve e dá o like aqui no canal de cortes e toda quarta-feira às 7 horas episódio novo, hein? Bora lá.